Fala, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um podcast Café Com. Eu sempre me enrolo nesse começo, porque eu vou naquela, passo a primeira e... Parece motinha subindo morro. Fala, pessoal, bom dia! Estamos aqui com essa mesa recheada, maravilhosa, cheia de delícias e quitutes da nossa padaria Master Pão, a alegria da chácara. Meu Deus. A Grazi ontem tentou comprar pão às 10 horas da noite, mas ela tentou. Pois é, eu tentei, eu juro que eu tentei. Gente, quem não conhece, vá lá, visite. Ponto final do Jacina, procura o Fábio e a Elisa, vocês vão se amarrar e adorar cada quitute que tem nessa padaria. Nesse estúdio, que é o estúdio Realize, último pavimento do Cadima Shopping, procura aqui o Hugo e a Paty. E falando em Hugo, ele ficou mais velhinho essa semana. Gente, parabéns, paizão! Você mora no nosso coração! A gente não poderia deixar de falar desse momento, até porque é um homem nobre, precisa ser lembrado. Né? É aqui nesse estúdio que você pode vir gravar seu cursinho, podcast, treinamento. Eu sempre falo da mentoria, gente. Mentoria. Toda semana. Se você quiser gravar a Bíblia, pode gravar. Se você quiser pegar e ler o dicionário, pode ler. Aqui eles transformam pessoas em pessoas com profissionalismo no audiovisual. Sim. Veja a gente. Veja a gente. A começar em nós. E Grazi, agora é com você. Pois é, olá, pessoal. Semana passada nem cumprimentei ninguém, porque eu fiquei aqui envolvida com a comida. Nem falei nada. Nem dei bom dia, boa tarde, muito menos boa noite. Eu só comi, gente. Eu não falo nada. Pois é. A última deu meme, então eu prefiro ficar neutra agora. Mas é com muita alegria hoje que a gente grava esse podcast super especial, na companhia de pessoas super especiais que fazem tanto bem para tantas crianças, para tantas pessoas, para tantas famílias. Então, com muita alegria, hoje a gente recebe aqui a Médica Brasil para esse café com o Médica Brasil, né? Não podia ser outro nome. Graças a Deus. Isso aí. Chegou tal dia. Chegou tal dia. Olha, a irmã Beatriz, que é cofundadora da Médica, veio aqui no segundo episódio. Precisou 50 episódios, nós estamos no 52, para vocês virem aqui. Mas é com muita alegria que a gente recebe o Guilherme, a Amanda e a Ana, que está ali nos bastidores, mas quem sabe passa um pouquinho por aqui, para a gente ter esse bate-papo. Sejam muito bem-vindos. A gente que agradece, né, pelo convite. Estar aqui representando a Médica não é fácil. Vocês mencionaram a questão da irmã Beatriz. Sim. Substituir ela não é fácil e não vai ter ninguém que vai substituir ela. Ela que fundou junto com o Wolfgang a Médica, mas a gente atribui muito a força dela, né? Ainda mais depois que a gente conviveu com ela e se aprofundou da história da Médica, os bastidores... E a gente foi entender que realmente o Wolfgang foi muito importante, mas eu atribuo 95% assim, da dedicação dela para isso tudo acontecer e a gente ter uma estrutura, ter 30 anos de atuações no Brasil. Então, assim, foi muito o mérito dela, muito da dedicação dela. Então, hoje a gente vai falar assim, um pouquinho, né, da história dela, falar um pouquinho dela, falar um pouquinho da Médica. Acho que vai ser muito importante esse encontro de hoje. Olha, começamos, Guilherme já colocou lá em cima, olha. Acho que hoje vai ser um dia de grandes emoções pra gente. Vai sim. A irmã Beatriz é um assunto muito delicado para mim ainda. Vamos continuar. Pois é. A irmã, assim, ela me atendia com terapias também lá na Médica, né? Porque, assim, a relação Médica com a gente, com a nossa família, é muito estreita, porque por causa da associação também Bodas de Caná. A primeira pessoa que foi para Bodas de Caná foi por intermédio do Léo, né? E Léo também tem relação com a Médica. E dali a gente começou a conhecer. Ele falou da irmã Beatriz, e aí a irmã veio, e aí o Tom, ela chamava o Tom de bruxo, né? Porque o Tom falou com ela assim: a senhora vai ficar no sul nada, a senhora vai vir para cá. E realmente, assim, Deus tem seus caminhos, e ela passou
passou os últimos anos dela aqui, ensinando muito pra gente, pra vocês, eu tenho certeza que também. Sim, com certeza. É diferente você falando assim, Guilherme, dos 30 anos de história. A gente estava lá quando teve a comemoração, que foi linda, dos 30 anos. A gente vê, assim, uma trajetória, mas a gente vê também que a irmã, nos últimos anos que ela conseguiu ficar mais aqui, né? Ela ficava no sul, aí um dia ela mandava mensagem pro Tom, eu tô no Sri Lanka, porque ela também fazia essa parte da Almédica fora, porque não é uma organização só Brasil, ela é mundial. Então, assim, a gente vê que a dedicação, mas foi legal ter esses últimos anos aqui dela nessa proximidade, né? É muito bom. E assim, você comentando essa questão da irmã dos 30 anos, né? E os últimos 3 anos ela... os últimos 3 anos porque ela fundou a Almédica, só que ela não aproveitava o dia a dia da Almédica. Então, assim, ela não acompanhava uma vez no ano, que ela vinha para as reuniões, das assembleias, participar, mas vivenciar o dia da Almédica, saber, passasse um ano, um mês, foi agora na reta final. Então, assim, Deus é maravilhoso, Ele é perfeito. Então, Ele proporcionou isso para ela, e ela sempre se perguntava, falou, Guilherme, na minha cabeça, eu iria terminar a minha vida em Urubici. Eu me organizei para isso, eu me preparei para isso. E eu não esperava vir para Friburgo e morar, porque assim, dentro a irmã Beatriz, né, faz parte das irmãs franciscanas, né? Sim. E ela falou assim, a Madre Geral, ela direciona você para algum local e você tem que ir, não tem essa de você falar, não quero ir. E assim, ela falou, pela experiência que eu tenho, quando você chega a uma certa idade, geralmente você não é transferida, você não tem transferência mais. Então você já fica naquele local. Então assim, ela falou, ela morou 12 anos na Alemanha. Então assim, Guilherme, eu morei 12 anos na Alemanha. Então voltei pro Brasil. E ali as irmãs me direcionaram pro sul. Então falei, poxa, tô perto da minha família, perto da minha sobrinha, da minha irmã. Eu vou aproveitar aqui os últimos anos da minha vida. E aí deu essa virada. Sim. Ela veio para Friburgo. Assim, no começo para ela sentiu muito, porque ela não gostaria. A gente sentia muito ela muito abalada emocionalmente. Ela se emocionava muito no primeiro ano. E aí a gente sempre falava, irmã, a senhora acredita em Deus, todos nós acreditamos em Deus, por uma boa causa. E foi muito bom. Sim, tudo tem um motivo, né? Foi muito bom, porque a gente precisava estruturar o Médica. A Médica, nos últimos anos, sempre realizou um bom trabalho, mas o tempo obriga você a mudar. Você tem que mudar. Não tem como você falar, não, eu vou permanecer assim, eu vou continuar assim, tem que ser desse jeito. Não, as coisas vão mudar, você tem que se atualizar, e a Almédica precisava se atualizar, precisava mudar, precisava virar uma chave. E eu tenho 30 anos, é muito difícil quando você é novo, ainda mais você assumir um cargo de responsabilidade, de administração, você está à frente da instituição, é muito complicado você ter que tomar determinadas mudanças que você vai ter que tomar ali para o bem da instituição. E como que você consegue convencer os fundadores, né? Não é que eles estão errados, não é que a visão deles estão errada, mas assim, você tem que falar, olha, gente, agora a gente precisa mudar. O formato anterior foi maravilhoso, é perfeito, né? A Amanda foi uma criança da Almédica. Caramba, que legal. Eu fui uma criança da Almédica, né? Temos vários amigos, vários lugares que a gente topa com as pessoas que a gente conviveu quando era criança, e a gente sabe como foi importante para a nossa vida, foi importante para o nosso crescimento. Mas aí a gente chegou num momento que a gente precisava mudar, a gente precisava tipificar, que é a verdade, né? Precisava se enquadrar para poder participar de edital, para poder participar de convênio, para poder realizar parceria, a gente precisava se enquadrar. E aí foi quando veio a irmã. Então, assim, ficou muito mais fácil, porque a irmã, ela
tem muita credibilidade na Alemanha, tem uma relação muito boa com o Wolfgang, não só de amizade, mas de profissionalismo. E aí foi muito fácil a gente fazer essa alteração, porque a Almédica, nos últimos anos, ela era um serviço, era um contraturno. E a palavra que todo mundo utilizava era um reforço escolar. Era uma instituição reforço escolar. É um local que a mãe trabalha, não tem onde deixar, fica ali na instituição e outro período fica na escola. Então a gente não tinha uma identidade, era só essa questão reforço escolar. Como a gente, nos últimos anos, vem buscando recurso, parceria, então a gente precisou se enquadrar, fazer parte de um segmento. Na ocasião, a gente percebeu que pela assistência social era um caminho muito mais fácil, até para você conseguir certificações, para você conseguir se habilitar facilmente em alguns editais. E aí a gente se enquadrou no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que é o serviço que a gente realiza hoje lá no Campo do Coelho. Praticamente é o mesmo serviço anterior, né? Não teve muitas alterações, mas sim um enquadramento. Então, a presença da irmã facilitou muito. Com certeza. Essa mudança, essa troca, porque antes era Daycare Center, né? Todo mundo conhecia como Daycare. No começo, todo mundo conhecia como SEACA. Aí depois... Até a nossa época era SEACA. SEACA. Aí depois mudou o Médica, aí veio a questão de Daycare Center. E hoje é o Médica Brasil, mas que realiza um serviço tipificado, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Então, ela foi muito importante nessa alteração, nessa mudança aí, para a gente poder avançar, né, com os projetos da Almédica, né? Sim, que toda a experiência dela também, né, ajudou muito a gente, né? Várias ideias, foi muito direcionado por ela, né? E ela tem uma visão de futuro gigantesca, né? A gente tem que ver que, assim, a gente está pensando em 2026. A irmã tinha uma visão para daqui 5 anos, numa perspectiva completamente diferente. Ela enxergava problemas que a gente não enxergaria, e ela já vinha, olha, mas e se a gente fizer assim, desviar assim, correr assim? Então, assim, isso, vocês falarem que ela estar aqui me trouxe a lembrança do Monsenhor Jonas Abib na Canção Nova. Sim, perfeito, foi a mesma coisa que veio aqui. Que, assim, o Monsenhor Jonas Abib, ele falou assim, Senhor, estou pronto, pode me levar. Aí ele foi pro hospital, ficou ruim, quase morreu, voltou para casa. Aí ele foi ler o Estatuto da Canção Nova. No Estatuto da Canção Nova, exatamente o que me veio. ele veio e falou assim, ih, tem um negócio errado, senhor, você não pode me levar, não. Tem que consertar isso aqui. Ele fez uma assembleia, fez uma revisão de todo o estatuto, mexeu em tudo. Quando acabou, dali a tanto tempo, o senhor morreu. Senhor, agora eu posso ir. Ele mudou o estatuto para deixar tudo fechadinho, melhorado. E assim, mostra como o olhar da mãe, Almédica, é um filho da irmã. Então, assim, o olhar da mãe tem aquele olhar do cuidado, né? De falar assim, não, meus filhos, vem cá, apresenta o que vocês querem, vamos lá, vamos conversar assim, assim, assado. E funciona. Porque a gente vê funcionando, a gente não vê parado. E você tocou num assunto, assim, que realmente aconteceu, que é a questão do estatuto, porque o estatuto da Almédica, ele, no caso a Almédica venha encerrar os trabalhos, venha terminar os trabalhos, as doações da Almédica seria direcionado para as irmãs franciscanas. Isso estava dentro do estatuto. E hoje, para você dar entrada na certificação do SEBAS, você tem que cumprir algumas exigências, e uma delas era você não pode destinar isso, não pode ficar dentro do estatuto, você já direcionar uma outra instituição. Ali você tem que mudar os termos, tem alguns termos técnicos que você tem que colocar, mas você não pode colocar, eu vou direcionar para a instituição Bodas de Caná. Não, não pode fazer isso. Eu vou direcionar para as irmãs franciscanas. Você não pode botar hoje no estatuto dessa forma. E isso também era uma coisa que a gente ficava assim, como que você toca nesse assunto? Porque 95% dos patrimônios da Almédica foram doados pelas irmãs, né? Se a Almédica conseguiu, porque hoje as pessoas veem a Almédica com uma estrutura, a gente tem a sede em Campo do Coelho, a filial em Muri,
Mas isso foi por conta das irmãs franciscanas. Tem uma história por trás, Tem né? uma história por trás, entendeu? E Então, são assim, duas estruturas maravilhosas. né? E tudo veio Extremamente bem através cuidadas. das irmãs, né? Muito do empenho da irmã Beatriz, junto com as irmãs, que direcionaram esses bens para o médico. Então, assim, como que você altera no estatuto? Fala assim, olha, as senhoras doaram e agora a gente vai ter que tirar essa parte. Mas as irmãs entenderam muito bem, inclusive foi até uma orientação das próprias irmãs que nos orientaram, olha, mudou a lei, vai ter que alterar, Guilherme, você fica ciente disso. Então, assim, foi muito fácil, a irmã Beatriz também compreendeu e ajudou para ficar uma coisa mais fácil, né? Para você poder... Sim. Você poder ajudar, né? Sim, porque assim, tem a lei, as leis vão alterando, então você precisa se alterar, você precisa se atualizar, porque senão você fica muito parado no tempo. Sim. E a lei, se você não mudar, você fica engessado. Você pode fazer isso aqui se você mudar uma vírgula do seu contrato, do seu estatuto. Mas se você não mudar, você vai deixar, você não vai poder. Então, você tem que estar... E, assim, não é só nomenclatura, né? A identidade, foi o que vocês falaram. É a identidade que vem do a partir, né? De poder ir além, né? Porque você pega um documento, eu vejo isso, eu já fiz parte de uma nova comunidade, gente. Isso nos primórdios da minha vida cristã. E um estatuto é uma coisa muito louca, porque você tem que olhar ele 1 zilhão de vezes, 1 zilhão de vezes, 1 zilhão de vezes. E você tem que tomar cuidado com tipo de palavra, forma que vai ser colocada, como vai ser colocada, tipo de interpretação, quem pode interpretar, quem pode ler, se tem sentido ambíguo, aí você fica assim, no final eu deixei a comunidade, larguei o estatuto que ficou mais fácil para minha vida. Mas o caso de vocês não é esse, tem que ser firme e forte, por favor. E vale a pena lutar, porque foi o que você falou, vai levar além, porque consegue mais benefícios, mais investimentos e consegue ser enxergado de outra forma também pela sociedade. E se a gente parar para pensar também, eu estava aqui refletindo sobre isso, é uma instituição internacional. Cada país, cada lugar tem as suas leis e tal, de uma forma de funcionar, né? Então, ao mesmo tempo que ela é uma só, ela, em cada realidade ela se adapta de uma forma, né? Sim. Não. E a Almédica, assim, você fala essa questão de atuações. Hoje a Almédica, ela atua no Sri Lanka, né, que é totalmente diferente. Sim. Você tem atuação também na Índia, Extremos, né? outros extremos. Você tem no Nepal, você tem na Etiópia, você tem outros países que têm suas culturas, tem leis, que é totalmente diferente. Não é uma coisa assim também universal. Então, a Almédica também vai se adaptando, né? Tem que se adaptar. Também respeitando a cultura local. Isso, a sede fala muito isso, né? De respeitar a cultura local, de ouvir as pessoas, para você não implementar uma coisa que você quer, da forma que você quer. Igual a questão que você falou do estatuto. Eu sempre falo pro pessoal, o estatuto, às vezes você quer sair mudando muita coisa. Às vezes você quer fazer muita coisa e aí acaba, no final das contas, você não consegue fazer nada e você engessou. Então, o que a gente faz hoje com a questão do estatuto da Almédica? A gente vai atualizando conforme as demandas, conforme as necessidades do projeto. A realidade do povo, né? Se inscreve num edital, cai numa exigência, a gente altera. Precisa criar algo que precisa alterar. Aí, realmente, já deu entrada, tá tudo certinho, aí sim faz a alteração. Porque se você for fazendo alterações, você acaba se embolando e, assim, dá muito trabalho. É um pouquinho trabalhoso. É trabalhoso, né? A assembleia, até porque não é uma coisa que se decide sozinho, né? Não. Você tem que juntar todo mundo e explicar o porquê tá fazendo. Exatamente. Até porque quando faz tudo sozinho, isso daí se chama outra coisa, tá? Que a gente não pode falar em rede nacional. Tá, então tá bom. Segue o bonde. E, gente, assim, a gente sabe que a Almédica tem uma grande atuação ali na comunidade Campo do Coelho. Eu fico pensando, gente, imagina se a Almédica viesse aqui pro centro, pudesse atender as crianças do Cordoeira, vamos supor assim, ou em Olaria, né? Mas ali é a realidade hoje que a Almédica está com as crianças dali, da comunidade, que tem muita criança ali também, né? E hoje, o que acontece na Almédica? Como que a Almédica faz esse trabalho com as crianças ali? O que vocês têm? Quais profissionais que estão lá? Como que é feito hoje?
Deixa para Amanda responder. Bom, eu vou falar um pouquinho, né? Porque eu sou nutricionista voluntária lá da Que da bonito, instituição, né? Foi criança lá Sim, e fomos voltou agora como crianças, voluntária. E agora faço esse serviço voluntariado ali. Desculpa, Né? Nutri. Toda a parte de alimentação das crianças, todo o cardápio é planejado por mim, né? Os manipuladores de alimentos ali têm todas as orientações de estoque e tudo mais. Hoje a gente tem outros profissionais também. A gente tem uma dentista. Eu trabalhei muito tempo como auxiliar de dentista. Foi até um curso que eu ganhei na época na Almédica como criança. Eu tinha 14 anos e eu ganhei o curso como auxiliar de dentista. E eu terminei o meu ensino médio, trabalhei mais, assim, quase 10 anos como auxiliar de dentista. E foi dali que eu me formei como nutricionista e hoje eu posso estar ali ajudando, né? Dessa maneira. Então, a dentista que trabalhava comigo na clínica, eu apresentei pro Guilherme. O Guilherme ele já fazia essa parte, né, como gestor da Almédica, e hoje ela está fazendo esse atendimento lá, né? A gente tem outras ideias também de outros profissionais, que a gente está com um atendimento popular, né, na Almédica. Sim. Então a gente tem uma psicóloga que faz o atendimento também, a gente tem outro profissional dentista, porque a dentista que a gente tem lá, ela trabalha mais com o público infantil, mais com essa questão de prevenção, né, de cáries, tratamentos e tudo mais, mas a gente tem um outro profissional que faz uma parte assim mais voltada para outras situações, como exodontia, endodontia, né, partes assim mais complexas. Sim. Vou passar para o Guilherme para ele explicar um pouquinho mais sobre esses atendimentos. Foi o que a Amanda falou, assim, o nosso objetivo a longo prazo, né, da Almédica a Almédica sempre fez esse trabalho com as crianças, com as famílias, muitos anos. Então, como que era feito no passado? A gente tinha um recurso que era destinado, vinha de fora. Então, praticamente o projeto, 100%, ele tinha um custeio da sede. E nos últimos anos a gente foi perdendo esses valores, até por conta da guerra, até por conta de vários cenários que a Europa também enfrenta. Então, os recursos começaram a ficar escassos. Então, começou esse repasse a diminuir. Então, por isso também houve uma necessidade da gente poder se enquadrar e começar a buscar recursos aqui no Brasil. E, igual a Amanda comentou, a questão do atendimento popular, a gente hoje tem uma psicóloga, tem dentistas que fazem uma consulta popular, que é um valor que a gente cobra simbólico. Um valor que é para pagar o profissional e pagar o material. A gente nem lucro tem em cima. Então, e ao mesmo tempo, quando a gente introduz esse tipo de serviço, a gente também começa a correr para ter o cadastro na área da saúde, porque hoje a gente tem na assistência, então a ideia nossa é ter na área da saúde. E a gente possa também receber, quem sabe, uma emenda, ter uma parceria com o município para ofertar esse tratamento, esse atendimento gratuitamente. Sim, a ideia do projeto era ser gratuito, mas não tem. Para você ter profissionais de qualidade, para você ter materiais de qualidade, você tem que cobrar. Então, a gente cobra um valor simbólico, mas já com o intuito de buscar parcerias para ter esse tratamento gratuito para a comunidade. Porque a gente mesmo oferecendo esse atendimento, para você ter ideia, hoje, uma obturação a gente está cobrando coisa de R$30, né? Isso. R$40. Nossa. Só? Então, mesmo assim... Cancela o dentista! Então, mesmo assim, as pessoas estão com muita dificuldade. Tem dificuldade de fazer, né? De fazer, né? Assim, sem mencionar nomes, né? Sem falar, esses dias tinha uma moça, ela esteve lá para fazer um procedimento, e aí acho que pagava em R$150, cento e poucos reais. E a moça só tinha R$80 no Pix. Ainda pediu, ainda não conseguia fazer a transferência, ainda falei com a Amanda, faz, nem cobra. Fala para dentista fazer a obturação, porque senão vai acabar perdendo o dente. Enxergar além, né? Mas a gente gostaria de fazer isso com todo mundo. Sim. Mas no momento a gente não consegue. Então, a gente não vai parar, mas a gente já vê essa questão de buscar para ter um tratamento gratuito para a comunidade. Além disso, também, a gente busca ter psicólogo, ter pediatra, ter neuropediatra, ter outros profissionais também dentro da instituição
para ofertar esse tratamento gratuitamente. Inclusive hoje a gente está com a equipe, uma médica pediatra, a doutora Débora, e a doutora Denise, que é psicóloga. Inclusive elas estão hoje atendendo lá na instituição gratuitamente. Mas que legal. É difícil você também encontrar profissionais que possam trabalhar voluntariamente. Não é que a pessoa não quer, mas a pessoa tem seus compromissos, né? Tem uma vida, precisa, às vezes, pagar uma faculdade de um filho, precisa ajudar, precisa... Sim. Então, você precisa de recursos. Então, a gente sabe que o voluntário é importante, mas, ao mesmo tempo, a gente também busca esses recursos para a gente poder ter uma equipe técnica, para poder ofertar um bom trabalho para a comunidade, para ter uma continuidade. Porque, assim, a gente fala muito de projetos sociais hoje. A gente fala muito de as pessoas... fulano tem uma instituição, fulano tem um projeto bacana que surge. Ok, mas assim, a gente vê que muitas das vezes tem projetos que é aqueles projetos estrela cadente, né? Que ele passa e só volta daqui 1 ano, 2 anos. Isso é importantíssimo ser falado. Isso, a Almédica trabalha, é um trabalho contínuo, é todo dia ali. É um trabalho de formiguinha também, né? Todo dia. E com profissionais qualificados. Eu falo que Friburgo é uma cidade muito abençoada e tem que valorizar muitas instituições sem fim lucrativo que ela tem. Porque, por exemplo, hoje a gente tem o Laje, tem a Casa dos Pobres, tem a Pestalozzi, tem a PAI, tem a FAP, tem a Casa da Criança, tem a Madre Roseli, tem várias instituições sem fins lucrativos que faz um trabalho de todos os dias, não para, né? Não tem aquele recesso, né? São instituições que trabalham o ano todo e não é fácil. Você manter uma equipe, você manter uma estrutura, você pagar todo mundo em dia, material, ter tudo de qualidade. Então a gente tem feito esse trabalho de estruturação, de organização, e que a gente possa tornar o Médica, nosso objetivo a longo prazo, que a gente possa tornar o nosso espaço como um espaço que possa ajudar todos, né? De todas as idades, e quem sabe até de cidades vizinhas. Isso tanto para Campo do Coelho como Muri. Então, Campo do Coelho é um projeto voltado mais para criança, para família, mais voltado para atendimentos, com psicólogo, com dentista, com profissionais da saúde, da educação e da assistência. E Muri, que é o projeto que temos, que é de atuação e prevenção em situação de emergência. Então, é um trabalho mais voltado também com a assistência social e também com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro, na questão também da prevenção, que, querendo ou não, a gente está localizado, né, numa cidade que aconteceu em 2011, né? Eita, Deus! Eu falo, Grazi, que toda vez que eu vejo o Tom, assim, eu me arrepio só de vê-lo, pela história, né, pela superação dele, e graças a Deus ele tá aí, construiu uma família maravilhosa, tem um projeto que beneficia vários homens, né, várias pessoas que precisam, e foi um milagre, né? Ele tá vivo, ele, né, deu a volta por cima, tem a família, tem toda essa estrutura, mas a gente acredita em Deus, mas também a gente também não pode ficar só de milagre, né? A gente tem que ter uma prevenção, tem que falar mais isso. Acaba que a gente não fala na nossa cidade da questão de prevenir, de ter treinamento, de ter simulados, de envolver mais a comunidade. E aí eu ouço muitas vezes as pessoas falar assim: mas teve um treinamento e as pessoas não compareceram. Mas a gente ofertou um treinamento, mas as pessoas não querem saber. Gente, hoje a rotina de qualquer pessoa é muito corrida. Sim, é verdade. Assim, como que um trabalhador hoje ele acorda 5 e pouco da manhã, vamos dar um exemplo aí, a pessoa acorda 5:30 da manhã, ele tem que pegar um ônibus lotado, ele já fica no ponto quase meia hora, e aí ele pega um ônibus lotado, muitas das vezes tem filho pequeno, e aí às vezes ele tem que deixar
com o pai, ou com os pais, ou tem que deixar numa creche, ou tem que deixar com o vizinho, ou tem que deixar num local. E aí, logo em seguida, tem que pegar um ônibus e ir pro trabalho. E aí você chega aqui, né? Muitos que trabalham no centro, você tem uma carga horária hoje muito puxada. De 8 às 18, até de 8 às 20. Exatamente. E aí a pessoa ainda tem que voltar para casa, chega em casa, ainda tem que fazer janta, ainda tem que arrumar uma casa, ainda tem que dar atenção no filho. Tem que estar feliz, tem que estar bem, a cabeça tá boa. Então, dia. como que a pessoa vai fazer um treinamento? A gente ofertou agora terça-feira, lá em Muri, a criação da NUPIDEC, né? A Defesa Civil criando a NUPIDEC. E a gente teve 10 pessoas, 10 moradores. Foi um número até alto. Mas no próximo. como que você vai obrigar a ter mais pessoas? Porque é muito difícil. É conscientização. Quantas pessoas? Então, assim, precisa ter um olhar do poder público. Isso eu não digo só o município, mas assim, o governo estadual, o governo federal, ter um incentivo junto com os empresários para poder estar tendo um olhar, uma paralisação, ter uma semana, quem sabe um mês, falar mais do tema, porque, gente, se a gente se prevenir, a tragédia ela vai acontecer, isso é certo. Isso não tem como você falar, vamos se preparar que não vai acontecer. Não, vai acontecer. Só que se acontecer, o impacto ser menor. Sim, é verdade. Entendeu? As pessoas então, já estarem ali mais direcionadas, saber o que fazer, né, nesse momento. Não, e assim, se a gente pegar 2011, eu tive amigos que foram assim, vou me aventurar resgatando pessoas. Na hora que deu a primeira enxadada, viu um cadáver, desmaiou. Ela precisou ser ajudada. Aí, tipo assim, não tinha preparo, não tinha estrutura, não sabia como se posicionar, não sabia o que fazer. Aí a gente fala assim, gente, não é só... você tem que trabalhar com todo. Você vai fazer o quê? Você vai achar, mas você não vai ter que... A pessoa às vezes nem sabe entrar nesse cenário. Sim. Entendeu? Então a gente tem que falar o básico. A gente tem que falar, a gente quer uma tragédia de novo? Não, mas e se acontecer? Você sabe fazer? Eu não sei. Eu vou subir para as montanhas e vou começar a abanar o braço, socorro. Mas foi o que a gente estava aqui falando. Eu falei assim, Grazi, participar do próximo é importante, é importante. Sim, muito importante. É importante, porque assim, temos filhos, temos parentes, temos idosos. E eu brinco muito lá em casa, né? Eu falo assim, estou estocando comida. Virou a louca da garrafa PET. Virei a louca da garrafa PET. Aprendi a estocar comida e achei super funcional. Estou pensando em construir o meu porão como um bunker. A pessoa fala assim, por quê? Assim, se acontecer alguma coisa, você está prevenido? Pois é. Se acontecer alguma coisa, você está prevenido? Aí já tem uma lista de espera lá em casa pro meu bunker. Eu falei, meu nome tem que estar aqui. Eu vou pegar outra minha turma. Aí você fala assim, mas isso é o quê? A gente vê muita coisa rolando na internet, essas coisas. Assim, é o básico, a gente está numa cidade perigosa. A nossa cidade, ela não é uma cidade completamente segura, porque montanha, tem isso, tem aquilo. E a gente sabe que não foi tudo preparado. A gente sabe como, com a movimentação de terra, com as grandes obras, que muitas obras também estão em lugares irregulares. Sim. E assim, eu não estou falando mal de ninguém, não estou citando o poder público, eu estou falando assim, tá feito, não tá feito? O que a gente pode fazer para tentar diminuir o problema? Terem pessoas treinadas que ajudem a sociedade nesse ato. E como é que a gente tem pessoas treinadas? Participando de treinamento, tá, Grazi? É verdade, Por favor, aí. Já fica o convite, né, para vocês. E a questão do treinamento, muitas das vezes, não é nem para a pessoa ela socorrer outra pessoa, mas ela conseguir se salvar, né? Ter ali algumas noções básicas. Sim. Para ela poder agir da melhor forma possível. Então, assim, o que a gente tem passado, a gente ia sem muito pouco tempo. A ideia é que teria que ser mais tempo, né? A pessoa pudesse fazer com mais tempo, mas é aquilo que a gente se esbarra, né? Questão de muitas das vezes você ter os compromissos, mas eu acho que isso, você falando da questão do poder público, eu digo que isso tem que ser além, não só o município, mas também uma esfera maior, né? Do governo federal para ter esse movimento, mas quem sabe o Brasil inteiro. Sim. A Almédica teve no Rio Grande do Sul. Sim, e foi assim, ó. Não, e assim, bato palma porque eu acompanhei tudo. Eu falo que só quem esteve lá
teve realmente noção do que encontrou, do que foi. Né? Assim, por exemplo, você pega um prédio, imagina um prédio de 4 andares, você olhar uma árvore em cima, e aí você fala assim, cadê o rio? Mas o rio muito distante, passando muito distante, assim, o nível, a pressão da água, o jeito que foi... Como sobreviver? Foi devastador, assim... É porque a chuva, muitos falaram lá que a chuva, essa questão aconteceu durante o dia. Porque se acontece à noite, o número de mortos seria imenso, seria muitos. Porque muitas pessoas estavam no seu trabalho, estavam na escola, então conseguiu, né? Deu tempo de sair, tirar documento, né? Sim. O principal ali. Mas porque o nível de devastação foi imenso, foi assim, muito grande. Não tem nem como a gente explicar. As imagens, a gente passa um pouco, filma, a gente fez algumas gravações, mas o nível que foi, a forma que foi muito forte. Só quem tá ali mesmo que sabe, né? Muito difícil. E assim, aqui em Friburgo teve esse diferencial que foi à noite. Né? E Petrópolis também foi de dia. Sim. Então você vê que as crianças da creche, muitas pessoas conseguiram se salvar porque elas estavam vendo o que estava acontecendo. Sim. Né? E no nosso caso aqui, a gente não viu. Não. A gente não viu. Aconteceu de noite, com muita gente dormindo. Igual o caso do Tom, você falando. O Tom tem sono pesado. Ele, naquele dia, quem despertou foi ele. Não foi Renata. E no que ele despertou, eles estavam dormindo todo mundo no mesmo quarto, né? Ele dormindo do lado dela, o Nicolas no chão. E no que ele deu um leve despertar com o primeiro estalo da barreira que ia cair, ele foi sentando na cama, a terra pegou ele até aqui. Já pegou ele aqui. E aí, dali que ele conseguiu ir tirando a terra e demorou muito até ele chegar ao Nicolas. Né? E o Nicolas, assim, foi a porta do guarda-roupa, a porta do quarto que veio e fez isso aqui em cima dele, não pegou ele no chão. Entendeu? E aí a gente vê, foi ali no escuro, ele não tinha visibilidade nenhuma. Ele não tinha visão nenhuma ali. Então, assim, aí o que você fala da gente se prevenir, da gente estar preparado, por esses casos, porque também se acontece de dia, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde correr, eu não sei a quem recorrer, eu também fico ali perdido. À mercê, né? Não, só com a história da barragem explodindo, metade do centro da cidade foi pra olaria. Imagina só. Pra você ver como que a gente tava, né? A gente nem sabe, assim, a gente nem sabia. Peraí, vamos parar pra pensar. Tem aqui? Mas eu falei que não tinha. Eu não corri. Pelo contrário. Não, eu morava na época numa ladeira, tava todo mundo subindo, eu subi. Automaticamente todo mundo faz carro, mão acima. Eu falei, peraí, que negócio estranho. Eu não tô rindo dessa tragédia, eu tô rindo da fake news, tá, gente? Porque eu confesso, eu tive uma tia que ela saiu pelada e subiu no quarto. Ai, meu Deus. Da casa do vizinho. Ai, meu Deus. Aconteceu de tudo. Repórter ao vivo correndo, porque também paralítico andando. Você acredita? Não, mas aí vem a questão também de você pegar e você ver como a crise, né? Ela gera esse mover, esse tumulto todo. Porque se você você também sabe administrar esse momento, você pensa, o que eu posso fazer? É um pânico coletivo. O pânico, ele desestrutura todo mundo. Agora, vamos voltar para a conversa aqui, porque senão a gente vai falar besteira demais. Vou lembrar de Titi, vai dar muito ruim. Não lembra não. Conta pra gente, o que vocês, então, estão preparando para os próximos eventos do Médica? Assim, o Campo do Coelho, né? O projeto de Campo do Coelho já é um projeto consolidado. Então, a ideia é dar continuidade no projeto, fortalecer e abrir mais frente, né? Qual que a gente hoje pela assistência. Nosso objetivo também é ter uma atuação também pela questão da educação e também pela saúde, que é um local que dá para a gente trabalhar bastante e ofertar esses serviços para a comunidade, que é essencial, é importante. Sim. Muri, nos últimos anos, a gente tem concentrado uma força maior em Muri, principalmente esse ano, porque é um projeto que começou desde 2016, né? A propriedade foi adquirida em 2016,
ano que vem já faz 10 anos, mas a gente ainda sente que é um projeto que está ainda em formação, ainda está muito recente, ainda não é um projeto que ainda ganhou força. Então a gente tem concentrado muito as nossas forças, nosso setor de comunicação, a nossa assistente social, a gente tem concentrado um pouco mais de força para essa questão da prevenção, ter mais treinamentos na comunidade, tendo sempre o aval e sempre o apoio da Defesa Civil, Sim. que a gente precisa estar alinhado com o poder público. Então a gente tem participado de reuniões, tem participado de movimentos para poder começar a agitar essa parte e passar isso para as pessoas. Sim. Ao mesmo tempo, eu tenho falado isso com a Amanda, falando com a equipe, que a gente também precisa fazer um movimento junto com vereadores, quem sabe até com deputados, para a gente levar isso, essa necessidade de ter um estímulo para a sociedade, um movimento, criação de leis que possam beneficiar a pessoa, quem sabe, sai um pouco mais cedo do serviço, que possa ter uma capacitação, ou também o governo possa incentivar as empresas a ter esse treinamento. Perfeito. Para poder... Perfeito. Para você poder ter isso, gente. A gente precisa trabalhar, precisa bater nessa tecla, porque assim, não adianta, é muito bonito, é muito bacana o movimento que a sociedade realiza quando acontece, de fazer campanha para arrecadar fralda, alimentação, isso e aquilo. Mas aquilo ali é uma coisa temporária. Sim, concordo plenamente. Sim, aquilo ali é uma coisa temporária. E depois? Né? E daqui 6 meses, daqui 1 ano, entendeu? Então, como fica o abalo, plenamente. O abalo emocional de uma pessoa, Sim, né? Que, às vezes perdeu o sogro, perdeu a sogra, perdeu um filho, perdeu o esposo, perdeu a esposa. Então, assim, o impacto é muito grande. Aquilo que eu volto a falar, assim, evitar que vai acontecer, você não vai evitar, mas você pode amenizar. Sim. E muitas das vezes a gente atribui também a culpa no poder público, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Nossa responsabilidade é grandíssima. Só que a gente já passa com o topo ao outro. E a gente tem um poder muito grande, gente. A gente tem uma democracia, então assim, a gente tem que cobrar. A gente tem que, falar de política. Eu falo que eu era um cara que eu detestava falar de política. Eu não gostava de falar de política. Quando falava assim, Guilherme, tem que conversar com o prefeito, tem que conversar com o vereador, Eu falava, não, gente, eu não gosto de conversar com esse povo, não quero saber disso, não quero saber nada disso. E aí a minha visão mudou, depois que eu entrei para a médica, e comecei a ver que é necessário. É verdade. É necessário. Tem que se unir, né? Sim. Você se unir, você falar, você conversar, você dialogar, passar as demandas. Então, tanto Muri como Campo do Coelho, a gente se aproximou bastante do poder público, articulando, passando a necessidade, ouvindo também o poder público para tentar entender também as necessidades e o que a gente pode ajudar de alguma forma. E a gente tem avançado. Teve agora a criação da NUPDEC, né, lá no bairro de Muri. Agora teremos um treinamento com a comunidade, que aí são pessoas de outras comunidades que vão poder receber esse treinamento, mas a ideia é ter mais para o ano que vem. Esse ano a previsão é ter mais 2 treinamentos no espaço de Muri. Esse treinamento, aproveitando o gancho do Guilherme, esse treinamento será gratuito, né, para a comunidade, quem quiser. Vai ser no próximo dia 8/11, no sábado. Então, assim, quem puder, né, tá aproveitando essa oportunidade de estar fazendo esse treinamento, será muito importante. E o que tem no treinamento? Acho que também o povo vai ficar curioso nisso. É verdade. O que tem? Porque eu tô aqui cutucando ela, mas aqui, o que tem no treinamento? São noções básicas de primeiros socorros, né? Que a pessoa vai aprender ali, coisas básicas. Foi o que eu falei, o ideal seria um treinamento de, por exemplo, questão de primeiros socorros, o ideal é 40 horas. Mas como que a pessoa vai ter 40 horas ali para fazer esse treinamento? Então, noções básicas de questão de primeiros socorros. Também uma análise de risco para você saber identificar, saber visualizar. Uma simulação. Uma né? simulação de como agir ali, né? No caso de emergência, claro, na hora é diferente, né? Para quem vivencia ali na hora, só quem vivenciou sabe como que é. Mas a ideia é
proporcionar isso para a pessoa ter essas noções básicas e que ela vai poder, caso venha acontecer, ela poder se ajudar, né, se salvar e quem ajudar outras pessoas. Nossa, isso é importante. Então, estamos na próxima, tá? 8/11. Você marca na sua agendinha aí. Tô marcando. Eu já marquei na minha. Ó, e você também que tá aí, ó. Convidado para participar. Eu acho muito importante, assim, e você pode ser a diferença na sua casa no futuro, acontecendo qualquer coisa ou não acontecendo, você pode estar preparado. Acho que o importante não vai acontecer. Esteja preparado, se acontecer, você já sabe. Sim, exatamente. Na sua comunidade, ser um multiplicador também, né? Exatamente. A gente precisa de pessoas que multipliquem também, né? Às vezes a gente vê que as lideranças em si, as pessoas que têm uma função de liderança em alguma instituição, em alguma organização, elas estão ali, elas têm aquela função, mas elas precisam de braços também, né? E a gente precisa também abraçar certas causas para a gente ser multiplicador, né? Porque às vezes a gente acaba se acomodando um pouquinho. Que faz? Eu, né, vou ficar na minha, não vou me envolver, não vou procurar saber, né? E todo mundo tem que... a gente vive em comunidade, não é à toa, senão cada um viveria sozinho na sua montanha. Ilha, né? A gente não é ilha. A gente não é ilha, é verdade. A gente não é ilha. Então, assim, por exemplo... O Guilherme estava falando sobre a responsabilidade do povo. Uma coisa que eu fico muito braba, você fala assim, você é muito... Eu acho que eu sou uma senhora de 70 anos no corpo de uma pessoa de 40. Que eu falo o seguinte, tá bom, vai dar enchente, a culpa é do poder público. Olha o bueiro. O que tem no bueiro? Lixo. Tá lá, a lixeira tá aqui, a pessoa joga o lixo aqui... mas não joga onde tem que jogar. A culpa é do vereador que jogou? Encheu, foi porque a culpa... Não, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade enquanto povo, enquanto cidadão. E a gente tem que cuidar desse templo comum. O nosso bispo diocesano veio aqui semana retrasada, e ele falava isso, nós moramos num lugar comum, nós temos que cuidar desse lugar comum. Casa e assim, comum. É a casa comum. O município não é só da Grazi, não é só da Almédica, não é só da Arialha, é de todo mundo. Então a gente tem que zelar e tendo um estabelecimento que ajuda o outro a zelar por tudo e cuidar de tudo, eu acho que é um benefício tamanho, e que a gente, como sociedade, tem que absorver e tem que beber dessa fonte. É verdade, é verdade. Eu estava aqui pensando que eu queria ter sido uma criança médica. Eu só não falei antes porque não tinha olaria. Se tivesse olaria, eu tava lá. Provavelmente eu também tivesse olaria. Eu tava aqui, eu falei assim, uma hora eu vou soltar essa, mas na hora que eu soltar, ninguém me segura. Kiki, Ana, Helena, Nicolas, Matheus, Bernardo, todo mundo ia pra lá. Por quê? Porque, gente, faz bem para a sociedade. Sim. E uma coisa também que eu acho bacana, que na Almédicas tem essa coisa também, um pouco da cultura. De trazer, por exemplo, a capoeira para criança, o mineiro pau. O mineiro pau. Que assim, você passa dali do Cardinó para frente, você conhece mineiro pau. Sim. Do Cardinó para cá, ninguém conhece mineiro pau. E é algo ali da... Você conhece? Não, então, tá vendo? Precisa frequentar mais a Almédica, ali arredores. E é uma cultura local, né? É verdade. É muito forte, principalmente no lado de Salinas, ali, São Lourenço, tem uns grupos ali que fazem uma apresentação muito boa. Sim. Não é zoando, eu só conheço a Cleusa do pau, que ela pegava uma vareta enorme pra me bater, que era vovó. Entendeu? Vovó, na hora que ela pegava aquela varinha de goiaba, minha filha, sai correndo. É só esse tipo de vara que eu conhecia antigamente. Não conheço mineiro pau. Mineiro pau. Eu tenho uma amiga que ela foi mais para essa área de ciências humanas, antropologia e tal, e ela fez, se eu não me engano, o mestrado dela é sobre Mineiro Pau, sobre aquela região ali de Três Picos e tudo mais. Ela fez e depois ela foi à origem, que aí acho que nem já não era aqui dentro e tudo mais. E como veio pra cá? E como veio pra cá? Ela sabe, eu já... Vamos ter que chamar essa sua amiga. Vamos. Na hora que você soltou antropologia, eu falei, meu Deus, antropologia cultural foi longe. Não, porque ela começou a estudar realmente a história, né? Porque ela queria trazer algo que fosse daqui da região, mas se é daqui, alguém foi o primeiro, aquele que iniciou, da onde veio esse primeiro e tudo mais. E hoje a gente tem essa oficina lá, né, Guilherme? Na Almédica de capoeira, a gente tem um mestre lá de capoeira, né, o educador
Alex, e Sim. ele faz esse trabalho com as crianças de Mineiro Pau, né? Dessa dança aí, Poxa, toda que essa legal. parte. Já tem uma ukulele, O né? maculelê também que temos. Então, as crianças, elas... Maculelê eu já não sei, viu? A gente tem a dança alemã Traduz também, pra das gente o que é crianças. maculelê. O ukulele é uma apresentação que é realizada com o grupo de capoeira, né? Eles Tem a fantasia, tem uma roupa que é específica. E aí são tipo uns atabaques, né, Ana? Umas madeiras que eles vão fazer uma coreografia e vão utilizando. Bem interessante. Mas aí. é muito bonito. A gente precisa aprender isso tudo. A gente Tá tá, vendo? Inclusive, a gente veio devagando. na abertura da Conferência Municipal Foi. de Assistência Social. A gente realizou essa apresentação lá na Câmara Municipal. Poxa, que A legal. abertura foi feita pela Almédica lá, essa apresentação. As crianças realizaram com a coordenação do nosso mestre. Ninguém conhece ele como Alex, conhece como Trovão. É, mestre Trovão. ele é muito Ele é um conhecido. pouquinho grande. Não, pior que o nosso Trovão é pequenininho. Né? Então eu confundi o trovão. Eu achei que era outro. Não, o Trovão é pequenininho. É pequeno. Deve ser o professor de música, o outro professor que... Sim, outro geral, aham. Que ele teve no desfile. Isso, isso. Porque lá a gente tem várias oficinas, a gente tem inglês, a gente tem música, né? Além dessas do Mineiro Pau e... O Amanda Legal. comentou essa questão do inglês, né? O que acontece? A gente proporciona o contato do inglês com as crianças, porque na escola você não tem, né? As crianças não têm acesso ao inglês e só vai ter acesso ao inglês ao 6º ano no colégio público. Sim. Então, o objetivo do inglês, a gente sabe que é muito difícil para criança, às vezes, aprender, ainda mais que a maioria das nossas crianças tem uma dificuldade na escola, então, assim, você aprender outro idioma é um pouco desafiante para ela, mas a ideia é despertar o interesse. Então, a criança, quando ela tem um contato com o inglês, se a gente conseguir despertar ali de 100 crianças, uma pelo menos teve o interesse de chegar em casa e assistir um vídeo, de querer buscar uma revistinha, de querer entender uma frase, a gente já dá muito como satisfeito, porque teve um interesse, né? Sim. Porque é uma coisa que muda muito, né? Hoje, se você sair do Brasil, você precisa falar inglês. Se você não falar inglês, fica muito difícil você se comunicar, fica Sim. muito difícil você trabalhar. Então, proporcionando isso para nossas crianças, é importante para eles poderem, né, ser o que eles quiserem. Acho que a gente fala lá que temos 100 crianças na instituição, são crianças que têm um potencial imenso, então assim, eles podem ser o que eles quiserem. A gente não tem essa visão também, que é o que todo mundo pensa, que, não, queremos que essas crianças se tornem médico, advogado. Não, nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é que essas crianças possam se tornar que elas quiserem. pessoas que tenham consciência, que possam respeitar o próximo, que ele venha casar e possa construir uma família decente, e que ele possa trabalhar num ambiente de trabalho e respeitar o seu colega. Sim. E aonde que ele passa, ele possa ser uma pessoa que olha para o próximo com outro olhar, que possa olhar a natureza com outro olhar. Então, assim, a irmã Beatriz prezava muito isso, falava muito nessa linha. E assim, porque virar um médico pode ser... As pessoas podem achar que é difícil, mas não é tão difícil. Não. Virar um advogado é difícil? mas não é tão difícil. Mas se você não tem caráter e você não tem alguns princípios, você pode virar um médico, mas você vai virar um médico mau caráter. Você vai virar ser um bom médico. Você vai fazer por dinheiro, não você por vai prazer, virar um né? advogado, entendeu? Então, independente do que você vai ser. Então, a irmã Beatriz falava muito nessa linha de você ter alguns princípios que é básico. Sim, sim. Então, aí depois, o que você vai ser, o que você vai se profissionalizar, fica muito mais fácil. Sim. Né? Sim. Fica muito mais tranquilo, né? É uma formação humana, né? Exatamente. É uma formação humana que hoje em dia carece Escassa. tanto, né? É escassa. Hoje é difícil, né? Você encontrar um profissional que faça por amor, né? Que realmente goste daquilo que faz, né? Sim. Tira o dinheiro, vamos ver quem fica. Exatamente. É difícil, É né? simples, a matemática é bem simples. Tira o dinheiro e vamos ver quem fica por amor. São poucos. São.
E assim, quando você fala de vocação, é muito bonito você falar exatamente isso. A gente quer criar crianças com caráter que... Você usou um terminho lá no começo, que eu falo isso muito para Maria, falo muito isso para a Grazi e para as meninas e para os meninos também, que é o seguinte: você pode ser o que você quiser. Contanto que você tenha dignidade, integridade, caráter, que você seja do bem, que você tenha fé, que você tenha Deus, você pode ser o que você quiser. Você pode ir à lua e voltar, você pode ser o que você quiser. Mas você tem que ter só essas estruturas que a sociedade precisa. E lá em casa a gente preza bastante. Lá em casa eu já estou fazendo a casa comum. Aqui é quase uma casa comum. Quase isso, É quase uma casa comum. Preza isso, né, Grazi? Uhum. Gente, agora eu preciso perguntar uma coisa. Ó, o que é esse cofrinho aqui, ó? Fala pra gente. Nós temos, vou começar falando, a gente tem várias campanhas, né, na Almédica, né? A gente tem voluntários ali, a gente tem parceiros e a gente tem a questão de apadrinhamento de crianças, assim, eu quero ajudar a Almédica hoje. O que eu posso ajudar? Isso aí. Não necessariamente precisa ser com valores, né? Pode ser com algum tipo de doação. Essa aqui seria até uma doação, né, Guilherme? Que a gente vai colocar em alguns pontos, tipo Casa Friburgo, em alguns mercados, para fazer arrecadação de moedas, né? Sim. Que vai estar ajudando no custeio das crianças. Hoje a gente tem um custo de cada criança, porque a gente tem alimentação, as crianças elas fazem café da manhã e almoço, porque a gente trabalha em contraturno, né? As crianças estão de manhã no colégio, estão na Almédica à tarde. Então, elas chegam, almoçam e têm o lanche da tarde. Então, tudo isso tem um custo, né? Então, assim, a gente está sempre arrecadando o que a gente pode para poder estar ajudando nesse custeio do projeto. Sim. E aí, né, quem estiver nos assistindo, tiver interesse, pode entrar em contato com a Almédica através do Instagram, também através do telefone que a gente depois vai passar para vocês certinho. E aí a ideia é colocar essa latinha, que foi personalizada, toda preparada pelo nosso setor de comunicação, que é a Ana, né, que é responsável. Valeu, Ana! Ana é ótima, gente. Né? Eu tô de olho nela desde quando... Falando de boca cheia, gente, perdão. Vai, tô continua. de olho nela desde o velório da irmã Beatriz. Olha, ela conversa em inglês, traduz, tá cobrindo, tá fotografando, dali a pouco tá fazendo outra coisa. Quem conversou comigo e acertou tudo foi a Ana. E a multa rescisória dela é alta, a gente não tem multa rescisória. Tira o olho, Grazi, tira o olho, Grazi, tira o olho. A gente brinca, eu brinco muito com os pais da Ana, eu falo assim, a Kelly e o Edson, né, são os pais da Ana. Aí eu falo, para vocês pecaram, cara. Vocês fizeram só uma Ana, vocês tinham que ter feito umas 2, 3 Anas. Nossa, ia ajudar muito. O problema seria resolvido aqui na instituição. Então, assim, brincadeiras à parte, mas a Ana é uma excelente profissional, uma pessoa muito dedicada e tem se concentrado nessa questão, né? A Ana também teve uma experiência agora de ter ido à sede, né, da Almédica, na Alemanha. Que legal. Esteve lá uma semana, né, a Ana teve lá, então também aprendeu muita coisa e trouxe esse conhecimento também para ajudar. E isso é um movimento que tem muito na Alemanha também. Então, o troco, coloca lá, tem a descrição certinha do projeto. Sim. E aí, a Ana preparou essa latinha para colocar no estabelecimento, porque às vezes tem latinhas, né? Às vezes tem até alguns projetos bem interessantes que arrecada, mas não tem descrição nenhuma. Então, como que a pessoa vai colocar ali o troco? Como que a pessoa vai botar o dinheiro? Para onde que está indo? É verdade. E a gente tem que se perguntar para onde que está indo esse recurso. Não é doar por doar. A gente também tem que direcionar para saber se realmente aquele dinheiro vai chegar em quem realmente precisa. O dinheiro arrecadado é para ajudar no custeio do projeto. Então, compra de alimento, por exemplo. Hoje a gente tem um gasto dentro da instituição de 100 litros de leite por semana. Ui. Carne, para você ter ideia, quase 20 quilos, né? 20 a 25 quilos de carne por dia. E uma das coisas que a gente cortou dentro da Almédica é a questão de salsicha,
linguiça, embutido, essas coisas a gente cortou muito. Perfeito, gente. A Nutri tá on. O cardápio tá todo alinhadinho, né? Desculpa, Nutri, deixa eu esconder aqui. E assim, querendo ou não, você precisa de proteína, você precisa de carne. Precisa. A criança para poder desenvolver bem, a criança para ela poder crescer, para poder aprender, ela tem que estar bem alimentada, né? Você tem uma alimentação adequada, você não consegue avançar. Você pode ensinar, você pode fazer o que quiser, mas se você não tiver uma boa alimentação, aquela criança não consegue, muitas das vezes, avançar. Então, você pega aí hoje o quilo de uma carne é R$30. É verdade. Mais barato. E a gente preza muito essa parte alimentar das crianças lá, porque são crianças em vulnerabilidade, né, social, então muita delas não tem em casa o alimento. Então, é o único alimento ali do dia na instituição. Então, a gente preza ali totalmente em relação ao cardápio na hora que eu vou fazer, exatamente ali a quantidade de macros, né, que elas vão estar precisando ali diariamente. É importantíssimo. Muito boa lembrança que você falou. Às vezes é a única alimentação da criança. Então, assim, a gente pode ajudar a sociedade. Vamos lá, entra em contato aqui, ó. Tem os telefonezinhos aqui, ó. Temos telefone, temos Instagram. Isso, a gente vai deixar também na descrição, né, do vídeo, também no nosso Instagram. Eu tenho, Ana me marca, né, e eu divulgo muito no meu, reposto muita coisa no meu Instagram também, da Almédica. Gente, tá acontecendo coisa lá o tempo todo. O tempo todo tem um projeto novo, tem uma mobilização nova, alguma campanha nova que está acontecendo ali dentro da própria instituição, com os professores, lembrando, parabéns para vocês, que ontem foi dito professor, né? Com os professores, com as crianças, né? Então, há todo o envolvimento ali, alguns momentos as famílias também, né? E a gente pode se abraçar, por que não, né? Aí Se agora eu vou ajudar. deixar a minha como sociedade. A sociedade pode visitar? Sim. Então aí faço um convite para a convite pra todo sociedade. mundo. Isso, a gente convida, né, todos, né, para participar e para conhecer o projeto. A única coisa que a gente pede é sempre que a pessoa entre em contato, né, para agendar um horário, até para a gente poder ter um colaborador à disposição para poder mostrar, para poder estar fazendo uma visita guiada, um dia para te receber e poder dar atenção. Mas assim, as portas da instituição estão abertas. Acaba que a gente tem portão, tem tudo fechado, porque até por conta da segurança das crianças. É só zelo, né? Eu falo que eu tenho muito, assim, uma preocupação imensa que eu tenho, assim, particular, da Almédica, mas porque você vê muito noticiário, né? Teve nos últimos anos esses ataques da pessoa entrar numa escola, entrar atirando, principalmente em crianças. E lá a comunidade confia muito no nosso trabalho, entendeu? Então o pai e a mãe deixam lá, confia no trabalho da instituição. Então a gente tem que proporcionar segurança. Então a gente é bem rigoroso nessa questão de, tipo assim, sempre manter o portão fechado, sempre tudo em segurança para eles. Sim. Perfeito. Perdi minha linha de raciocínio, perdoe-me. A informação agora foi... Não, eu ia falar o seguinte, você falar isso sobre segurança é importantíssimo. Minha filha já estuda, pequenininha, 5 aninhos, está no colégio. Aí uma vez falaram, teve uma coisa do lado do colégio dela. A única coisa que eu perguntei para a tia, tem segurança? Porque a responsabilidade lá não é só de uma criança. Você tá com filho de um monte de gente aí. Tem segurança? Aí você responder isso é surreal, porque assim é o que a gente espera para os nossos filhos e a gente espera para todas as crianças. E a Isabela teve contato com a médica, né? E assim, Isabela ela ficou... teve Projeto Manuteles. Projeto Manuteles. Assim, na Páscoa. Eles ficaram emocionados e completamente felizes por conhecer a Almédica e conhecer o por trás da Almédica, né? O por trás da estrutura e conhecer as crianças e chegar... E assim, você falar que sempre está aberto a conhecer, a gente teve essa experiência com o Projeto Manuteles, que assim... Um tava fazendo um evento, o outro já tinha um negócio, a gente juntou um com o outro. Foi meio que a gente fez um casamento ali e falou assim, aqui, ó, vai lá. E deu super certo. E assim, a sociedade precisa se abrir para conhecer mais. 30 anos, quanto tempo em Friburgo? 30 anos em Friburgo, né? É porque a sede no Brasil é aqui, né? É aqui. Aí você pensa e pensa assim, quem daqui conhece? Qual friburguense que conhece? Gente, somos um município com 200 mil habitantes. É mais ou menos isso. Vamos lá, vamos conhecer a Almédica, vamos ajudar a Almédica. É local, é pro povo, é para ajudar o povo.
está se disponibilizando para todo o Brasil em momentos de tragédia, sofrimento ou qualquer coisa assim. Mas por que aqui a gente não pode ajudar mais? É verdade. E, ó, você vai encontrar em tantos lugares, ó, só ajudar aqui. Às vezes você não consegue ir até o médico, às vezes você não consegue doar um valor alto. Gente, isso aqui faz uma diferença imensa. Sim, imensa, muito. né? Seja generoso. Passou ali na Casa Friburgo ou em qualquer outro estabelecimento que tenha, faz a sua contribuição. Não trabalha mais com dinheiro, a gente aceita Pix, tá? Aceita Pix. A gente aceita Pix, tá? Pois é. Então, assim, vem com essa de, não trabalha mais com... Não seja por isso, a gente aceita Pix. QR Code ali, pronto. Não, e não tem dinheiro para doar. O que eu posso doar? Posso doar um trabalho, posso doar tantos quilos de alimento, posso doar tantos litros de leite, posso doar material de higiene. Gente, na compra, se você pegar um saco de papel higiênico e doar, para ele já é uma diferença, porque é um rolo de papel higiênico a menos que vai comprar. Um pacote de biscoito é um a menos que eles vão comprar. Eu sempre penso muito nisso. Sim. Né? Onde come um, come 10. Pouco é muito. Cada um doa um pouco. E ao médica, por exemplo, a doação, muitas das vezes a pessoa não tem recurso. Não tem dinheiro, não tem nada. Hoje a gente tem um projeto dentro da Almédica, que é a arrecadação de lixo eletrônico. Então, você tem uma TV queimada, você tem aquela TV de tubo, você pode doar para a Almédica e aquele material... a Almédica tem uma parceria com a indústria Fox, então ela vai recolher esse material e cada 1 quilo desse material é destinado R$1 para a Almédica. Então, por exemplo, aquela TV tem 10 quilos. Você acaba de doar R$10 para a Almédica. Pô, que legal. Às vezes tem ali um lixo Vocês fazem um recolhimento? Isso. Hoje é na nossa... em Campo do Coelho, né? Na sede. Só levar lá. E na filial é só levar lá. Mas a gente está se organizando para fazer um movimento no centro da cidade. Então a gente está tentando buscar uma parceria com uma loja, também deixar aqui solto, às vezes tem um empresário aí que está nos assistindo. Ajuda aí, um gente. espaço, tiver uma loja, a gente quer fazer uma campanha e aí, por exemplo, uma semana, um mês, aí a gente arrecadar o maior número de doações. Tem a casa da Grazi, tem a casa da Grazi, tem a casa da Grazi. Pode ser ponto de arrecadação. E aí a pessoa vai poder levar, porque também às vezes fica um pouco fora de mão, mas assim, tem maneiras de você ajudar, né? Com certeza. A Almédica também, quem vai sentido a Bom Jardim, Cantagalo, Cordeiro, passar no pedágio lá da Rota 116, tem uma caixinha lá que é da Almédica, é só colocar o troquinho, vai ser destinado para a Almédica também, aquele troco, no pedágio, né? Aquele troquinho que sobe no pedágio, joga ali, tem a logo da Almédica. E assim, pegando um gancho pra gente falar sobre a logo, e aí pegar um gancho, eu vi que falta 10 minutos, né? Tem que ser bem rápido, mas assim, pegar o gancho da questão da logo, a gente teve uma alteração nos últimos anos da identidade visual da Almédica. Isso também foi um pouco difícil para os fundadores aceitarem um pouco, porque tanto no Brasil como na Alemanha mudou um pouco a direção. Então, quem vê essa logo aqui, né, tipo um quadradinho, é a logo da Almédica, é a identidade visual da Almédica. Então, a gente nos últimos anos tem trabalhado muito essa imagem para fixar na cabeça da pessoa, igual quando a gente vê aquele símbolozinho da Nike, né? Você olha e você já sabe que é Nike. Então a ideia também é que você olha ali e você já sabe, é Almédica. Não precisa estar escrito um médico e a pessoa conseguir identificar. Ok. Passou no pedágio, deixa a moedinha, olhou o símbolo, lembra que é Almédica, tá com dúvida, entra em contato. Tudo muito simples de resolver, tá, galera? A gente aqui é papum. É verdade. Gente, eu queria pedir a vocês agora que vocês deixassem a palavra final de vocês. Deixem aí tudo que vocês precisam falar. Foi rápido, né? A gente pensa, nossa, eu vou conseguir falar 1h15. Consegue, falta tempo. É porque é muita coisa, né, para falar. Quer falar alguma coisa? Pode ficar com você. Eu queria fechar assim, a gente falou muito da Almédica, mas eu queria falar mais, fechar com a irmã Beatriz. A gente alinhou de falar da irmã Beatriz no começo, mas aí sim, fechar da irmã Beatriz, eu acho que nada, claro, é Deus, né, que proporcionou isso tudo, mas por trás disso teve a força de uma mulher, né, e a gente, é o dever nosso, eu digo isso que é um dever nosso, que teve a oportunidade de conviver com a irmã Beatriz, falar dela, sempre relembrar dela, falar dos feitos que ela fez. Eu costumo dizer que a irmã, ela é uma mulher que estava muito à frente do tempo dela.
Totalmente. Uma pessoa com 85 anos que não tinha, assim, desculpa pra nada. Sempre você podia ligar pra ela 8 horas, 9 horas da noite. Irmã, ela com 85 anos, com muita dificuldade, com dores na perna, ela... Não, eu vou com você, meu filho. Mas, irmã, peraí. Não, eu tô com você. Vou viajar com você, vou te ajudar, vou estar junto. Então, assim, mostrar... A gente tem que falar da força dela. Eu costumo dizer que se no dia que ela foi buscar o Wolfgang, ela tivesse dado uma desculpa que ela estava cansada, nada disso teria acontecido. Porque, assim, ela foi buscar o Wolfgang no aeroporto e ela ficou lá um tempão, ficou esperando. E aí eu costumo dizer, muitas das vezes nós sempre temos uma desculpa. Ah, hoje eu tô cansado. Ah, hoje eu não quero ir, não quero fazer. Pô, isso aqui dá trabalho. Pô, fulano é chato, tem que aturar, né? Mas, gente, para acontecer as coisas, você tem que fazer um movimento. E a irmã fez um movimento muito grande. Ela não é friburguense. Ela não é do estado do Rio. Ela é de outro estado. E ela fez esse movimento. Criou um projeto em uma cidade que ela nunca imaginava que iria conhecer. Ela, né, falou que foi conhecer Friburgo na adolescência, quando ela entrou para as irmãs, que acho que ela entrou com 15 para 16 anos. E aí as irmãs passavam as férias aqui. Mas ela falou, Guilherme, eu nunca imaginei que a gente ia criar um projeto aí. E além disso, e a irmã, ela sempre botou isso muito bem claro. É o médica e é as irmãs, não é ela. Sim. Ela se dedicou muito, ela se doou muito, mas ela sempre falava, não, é o médico e as irmãs. Porque muitas das vezes também as pessoas, é muito eu. Não, eu fiz, eu faço, se aconteceu foi porque eu... Não. E a irmã nunca teve isso. Ela se dedicou muito, ela se doou muito, mas ela sempre deixava isso muito bem claro. Se eu conseguir, claro, foi Deus, mas em primeiro lugar, Deus, mas ao médica e principalmente as minhas irmãs, que ela deixava isso muito bem claro. Que as irmãs apoiavam, as irmãs ajudavam. Então, deixar isso bem claro, deixar essa mensagem, que assim, gente... E nada é tarde, né? A gente às vezes fala assim, eu já tô velho, já tô cansado. Eu costumo dizer, a irmã fundou a médica com 55 anos. Né? Com 65 ela estava indo fazer faculdade. Pelo amor de Deus! Uma das coisas que ela mais ajudou as pessoas, né? Exatamente. Ela sentada aí contando a história dela, com 65 eu estava indo fazer faculdade. Eu falei assim, parabéns, tá me ensinando que eu nunca é tarde. E uma coisa assim, a gente tem um minutinho para encerrar, mas uma coisa que eu não posso deixar de dizer é que quando a irmã estava, né, nos dias finais dela e tudo mais, né, que a gente viu a luta que foi, você acompanhou de perto, eu acompanhei de perto, fui com ela médico, você também foi. Eu lembro que um dia você e Tom foram visitar a irmã. Você e Tom foram visitar a irmã. Aí o Tom, né, já sabia da situação que ela tava. O Tom, vocês conversaram e tudo mais. E o Tom pegou, virou pra ela e falou assim: descansa. Agora você pode descansar. Você tem o Guilherme lá na médica. Eu tô com os meninos. Descansa. E ali realmente ela, né? Vocês foram visitar no dia, no outro dia ela faleceu, né? E assim, é realmente isso, uma alma que se doa. E a gente vê a pessoa que se doa, ela quer deixar o legado para alguém, né? E ela encontrou pessoas, ela encontrou você, ela encontrou a Amanda, encontrou a Ana, encontrou tantas pessoas que estão lá. Que ela, assim, eu acho que é como uma mãe que às vezes precisa deixar o seu filho em algum momento, ela precisa ter em quem confiar. Então, assim, vocês são dignos desse legado, sabe? Ela tinha muita confiança, sabe? E eu acho que agora é só continuar aquilo que foi tão lindamente começado, né? Tão lindamente iniciado.
E precisando, conte conosco, estamos aqui para isso. Com certeza. Acho Com que isso certeza. também, porque isso a gente sempre falava para a irmã, precisou de alguma coisa? Conta com a gente. Então, assim, o que a gente falava para ela, agora a gente repassa a vocês. Precisou da gente? É só chamar, são duas malucas. Mas estamos aí para isso, entendeu? Ai, domingo agora, que passou, só falar rapidinho também, antes que a Paty me mate, nós tivemos a inauguração da gruta em homenagem à irmã Beatriz, lá na Associação Bodas de Caná. Exatamente. Quiser ir lá visitar, uma gruta Nossa Senhora Aparecida, mas lá na associação, porque também era algo que ela motivava e precisava ter um cantinho lá da irmã também, né? Gente, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por terem partilhado um pouco de médica com a gente, muito obrigado pelas histórias, pelas experiências e vamos embora fazer acontecer mais 30, 60, 90, 100 anos, o quanto tempo Deus permitir, né? Oh, amém. Gente, fica com Deus, até uma próxima. Ó, beijão pra vocês, tchauzinho!